No vídeo de hoje a gente vai falar sobre mistérios. Mistérios que intrigam os historiadores e fazem ele dedicar a vida inteira para solucionar. Porque hoje a gente vai falar sobre alguns tesouros perdidos, objetos ou lugares que simplesmente desapareceram. Mas eles estão por aí, provavelmente, para alguém encontrar. Então vamos lá? O primeiro que a gente vai falar é bem recente e bem curioso. Eu tô falando aqui da Vida do General Villa, um filme autobiográfico que mistura ação e drama sobre o Pancho Villa, um dos chefes aí da Revolução Mexicana, que foi gravado em 1914, no meio da Guerra Civil. Tá, mas o que leva o Pancho Villa, um chefe da Revolução Mexicana, a fazer um contrato com uma produtora de filmes de Hollywood para fazer um filme? Bem, a resposta é muito simples. What inspired you to build a second Krusty Krab right next door to the original? Money! O Pancho Villa precisava de dinheiro para financiar a Revolução Mexicana, e uma das maneiras que ele encontrou para fazer isso é nesse contrato. Mas infelizmente ninguém sabe onde o filme tá e se sobreviveu alguma cópia dele depois que ele passou lá nos Estados Unidos. A única coisa que a gente tem, na verdade, são pequenos pedaços dele, ainda sem edição nenhuma e sem nenhuma montagem. Então definitivamente, se alguém encontrar, vai ser um dos marcos mais importantes da história do cinema até hoje. O próximo já é um tesouro clássico e alvo de muito filme por aí, a Arca da Aliança. E sim, eu tô falando com você, Indiana Jones. Esse objeto místico e super importante era onde ficavam guardados os 10 mandamentos. Sim, os 10 mandamentos mesmo, aqueles originais ditados por Deus para Moisés lá no Sinai. E a arca foi construída a mando do próprio Moisés, que recebeu instruções divinas sobre o seu tamanho e o seu design. Ela era toda de ouro por dentro e por fora, com 2 querubins de frente um pro outro. E além dos mandamentos, ela guardava também a vara do Arão e um vaso de maná, que era uma fruta misteriosa, milagrosa, que Deus deu para os hebreus durante a travessia. E segundo as histórias, aqueles que não fossem herdeiros de Levi tivessem um coração puro, não poderiam encostar na arca, senão eles poderiam morrer. Ela era também muitas vezes carregada na frente dos exércitos hebreus para dar força para eles e ajudar na vitória em combate. As últimas coisas que a gente sabe sobre a Arca da Aliança é que ela ficava guardada no Templo de Salomão, lá em Jerusalém, desde o reinado do Davi. Teria desaparecido em 586, quando o templo foi queimado, saqueado e destruído por Nabucodonosor II, rei da Babilônia. E eu acho que eu não preciso explicar por que achar a Arca da Aliança seria tão interessante, né? E o próximo tesouro perdido não é um, mas 13 tesouros diferentes. E eu tô falando das artes roubadas do Museu Isabella Stewart Gardner lá nos Estados Unidos, que é considerado o maior roubo de arte de todos os tempos. Dentre o que foi roubado tem obras de Rembrandt, Degas, Manet, e o total do preço desse roubo estimado aí é quase $500 milhão. Sim, você não ouviu errado, não é $500 milhão, é $500 bilhão. Tem uma diferença muito grande aí nesses números. Inclusive, se você conseguir informação que ajude eles a recuperar essas obras perdidas, o museu está disposto a pagar para você $10 milhões. É grana, tá? O próximo da nossa lista é a Biblioteca Perdida dos Czares de Moscou, também conhecido como a Biblioteca Dourada. Segundo as lendas, o local teria sido construído na época do Ivan III nos subterrâneos do Kremlin. Guardaria exemplares raros de literatura grega, egípcia, latina, textos chineses do século II e obras vindas da Biblioteca de Alexandria e de Constantinopla. Essa coleção teria começado lá no Império Bizantino e veio para a Rússia depois da queda da cidade de Constantinopla, lá em 1453. Ela é basicamente o santo graal das bibliotecas. Eu acho que ela só perde para a Biblioteca Perdida de Alexandria, que sempre me deixa triste quando eu lembro dela. Ninguém sabe se realmente existiu essa biblioteca e, se tivesse existido, se ela ficou embaixo do Kremlin esse tempo todo, ou em algum momento da sua história. E aí, pelos relatos, ela teria sido perdida na época do Ivan IV, também conhecido como Ivan o Terrível, que inclusive é uma história muito louca. Ele era realmente meio surtadão assim, eu acho que vale um vídeo depois pra contar. E o nosso penúltimo tesouro é a Urna Real, que era uma caixa memorial criada em 1800 pela Izabela Czartoryska. Eu acho que esse é o nome dela porque eu péssimo em falar sobrenome polonês, mas eu acho que é isso aí. E dentro dessa urna ficavam guardados 73 relíquias da realeza polonesa. Infelizmente ela foi pega pelas tropas nazistas em 1939 e nunca mais foi vista, sobrando pra gente só algumas fotos. E continuando nos tesouros destruídos pelos nazistas, a gente vai falar sobre o último da nossa lista de hoje, que é a Câmara de Âmbar. Essa câmara era um cômodo no Palácio da Catarina, lá na Rússia, revestida com 6 toneladas de âmbar e adornada com folhas de ouro, espelhos e mosaicos, chamado inclusive comumente como a 8ª maravilha do mundo. Era um negócio assim, fenomenal. Só que infelizmente o local foi pilhado pelos nazistas lá em 1941, que desmontaram a sala e os seus pertences que seriam supostamente transferidos. Só que quando os soviéticos tomaram o local onde os pertences supostamente estariam armazenados, não se viu nem vestígio da câmara.
Muito provavelmente alguém com muito interesse e muito poder dentro da Alemanha nazista pegou essa câmara e guardou em algum lugar, e a gente não sabe até hoje onde ela foi parar. E infelizmente nesse caso, mesmo que alguém conseguisse de fato encontrar todos os pertences da câmara e remontar ela nunca mais seria a mesma. Ela até manteria seu status como peça histórica, mas perderia completamente a sua classificação como obra de arte. Isso porque o âmbar é um material muito delicado, ele é uma resina de pinheiros fossilizadas de 50 milhões de anos e exige cuidados muito específicos para manter as suas características que tornam ela tão bonita. E aí, já conformados com essa perda e que eles não iam rever mais a câmara de âmbar, os soviéticos resolveram reconstruir a sala lá em 1979. A obra foi delicada, cara e demorou 23 anos, mas tá lá hoje firme e forte para qualquer um ver. Mas é claro que mesmo sendo uma réplica praticamente idêntica, ainda não é a mesma coisa, né? Ela não viu tudo que aquela outra câmara de âmbar viu. Mas enfim, gente, esse é o vídeo dessa semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais tesouros perdidos, já comenta aqui, porque dentro da história tem muitos. Mas além disso, aquelas coisas padrão, né? Se você já gostou, já deixa um like, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, assina as notificações e a gente se vê aí no vídeo da próxima semana. Valeu, gente!